Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. A CNBB está promovendo aí uma campanha a respeito da conservação ambiental e eu já tinha colocado aqui um vídeo de Dom Vicente falando da Mãe Terra e agora quem deu o ar da graça falando sobre a Mãe Terra foi o bispo de Caçador, Santa Catarina, Dom Cleuci. Eu quero colocar o vídeo aqui para vocês verem o que ele falou. Querido povo de Deus, sou Dom Cleuci Bonetti, bispo da Diocese de Caçador, Santa Catarina. Quero dizer que a minha Diocese de Caçador, ela é dedicada a São Francisco de Assis. E nós queremos lembrar São Francisco de Assis, aquele que nos pede para cuidarmos da natureza, para sermos aqueles que protegem e defendem a Mãe Terra e a casa comum. Estamos aqui diante de uma bela iniciativa, a campanha Laudato Si, e lembrar que um dos grandes gestos de amor de Deus para com a humanidade foi justamente a criação. Então, faça parte desse belo movimento, dessa bela iniciativa. E queremos todos caminhar juntos, de forma sinodal, buscando a defesa da Mãe Terra. Pois bem, meus queridos irmãos, dessa vez eu vou deixar muito mais claro, eu já trouxe isso aqui, mas eu quero trazer novamente porque eu acho que é muito importante para que nós católicos saibamos. Primeira coisa, significado de Mãe Terra. Se você falar no buscador do Google ou digitar aí em algum buscador de internet o que é Mãe Terra, vai estar escrito que é Pachamama. E qual é o significado? A Pachamama, conhecida também como Pachamama, é o nome da deusa da fertilidade, tida como maior divindade feminina, ou seja, uma deusa feminina aclamada por inúmeras culturas, mas principalmente pela cultura inca, que possui a mitologia que a originou. Este nome em comum provém de uma língua indígena chamada Quichua. Eu vou colocar aqui o significado nessa língua, porque tem o tradutor do Google também tem essa língua aí, ó. Tá vendo? Muito antiga, falada por um povo anterior aos incas, os andinos. Pachamama significa Mãe Terra e carrega consigo o simbolismo a mãe de todos. Então, meus irmãos, a mãe de todos, aquela que cria a fertilidade, que cria as coisas, é isto que quando você busca, você encontra a respeito da Mãe Terra, Pachamama, qualquer coisa que vocês forem pesquisar. É uma deusa pagã. Isso não tem nada a ver com o catolicismo. A única mãe que nós temos, mais uma vez eu repito isso, a única mãe que nós temos dentro do catolicismo é a nossa Mãe Maria Santíssima. Tá. Uma coisa que é bom nós deixarmos claro também é a respeito de São Francisco de Assis. Às vezes, os ambientalistas aí se utilizam de São Francisco de Assis de uma maneira errônea. Eu quero aqui contar um fato, por exemplo, de São Francisco de Assis a respeito da natureza. São Francisco de Assis tinha certos horários que ele gostava de se colocar em oração e rezar. E certa vez, ele estava no meio de um bosque, um local que tinha bastante árvores. Esse relato está no livro A Legenda Maior de São João Boaventura, sobre vários testemunhos a respeito de São Francisco de Assis. É muito bom esse livro. Tá. Então São Francisco de Assis queria rezar. Porém, estava ali uma algazarra de passarinhos que ele não conseguia o silêncio necessário para a oração. Nesse momento, São Francisco
ele ordena, ele pede, ele ordena aos pássaros que silenciem para que ele possa rezar a Deus, louvar a Deus. E os pássaros obedecem São Francisco de Assis naquele momento, e ele passa ali bastante tempo. Se eu não me engano, no relato fala que chega a ser mais de 1 hora em oração, e os pássaros ficaram vendo São Francisco rezar e louvar a Deus. Pois bem, quando São Francisco acaba a oração, São Francisco pede que os pássaros voltem a cantar novamente, como estavam normalmente. No momento que ele pede, os pássaros já começam aquela algazarra e tudo de novo. Tá? Certa vez deram um cordeiro a São Francisco de Assis. São Francisco de Assis falou ao cordeiro: olha, eu vou cuidar de você, mas você precisa respeitar as coisas divinas e sagradas. Dizem os relatos, e está também nesse livro de São João Boaventura, a Legenda Maior, que toda vez que, quando acontecia a consagração na missa, o cordeiro ficava de joelhos. Algum lugar que o cordeiro passava que estava o Santíssimo Sacramento ou a Virgem Maria, o cordeiro ficava de joelhos, respeitando aquele pedido, então, de São Francisco de Assis. Muitas vezes se utilizam de São Francisco de Assis como se ele fosse um ecologista, ambientalista, que colocava o ecologismo e o ambientalismo como algo que suplantava a Deus, ou seja, que era maior do que o amor e a devoção e a adoração que ele tinha para com o sagrado e para com Deus. E não, o principal na vida de São Francisco era Deus. O resto vinha por conseguinte daquilo. Tá? E às vezes querem inverter o papel, como se São Francisco de Assis fosse um ecologista que colocava a ecologia acima de Deus. Isso não é verdade. Então fica aqui o meu relato a respeito, que na Igreja Católica não existe esse negócio de Pachamama e Mãe Terra. Isso é algo pagão, tá? Os indígenas têm isso? Tem. É da religião deles. Na Igreja Católica isso não existe. Isso é inculturação, isso é paganismo. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. E um beijo grande dentro do seu coração.